Olá, Virgem, tudo bem? Então, seja bem-vinda ao Selena Tarô. Meu nome é Jéssica e hoje você vai ter a sua leitura intuitiva para o seu signo. Lembrando que sempre aqui nós temos leituras que são atemporais, então não importa o momento em que você está clicando nesse vídeo, essa mensagem com certeza é para você. Tá? E aí você, obviamente, vai fazer a sua interpretação de acordo com a ideia de que é uma mensagem coletiva, então vão ter aspectos que às vezes vão fazer sentido, outros não, e tá tudo certo, é uma mensagem coletiva. As mensagens personalizadas, o link está aqui embaixo na descrição, para que você compreenda como que funciona aí meu trabalho, como que eu trabalho com o tarô, com os oráculos, tá bom? Então, vamos lá e concentra aí nas suas questões de agora, né, na sua situação, que aí eu vou entrar aí no seu campo de energia, campo mental. Eu sempre tiro 6 cartas para cada signo e depois tem uma mensagem para cada signo também, uma mensagem final. Então fica até o final, tá bom? Para receber todas as suas mensagens, tá bom? Então vamos lá, concentre-se, respira bem fundo e fica aqui comigo até o final do vídeo. Tá bom? E agora vamos embaralhar o nosso oráculo. Esse oráculo lindo. Todos os oráculos aqui, eles são... Eu gosto muito, né, de arte, né? Os oráculos são artes, os decks são artes, né? Então, tá aqui os links também de todos os oráculos que eu utilizo aqui no canal, tá bom? Esse aqui é o Nicoleta Secoli Oracle, está aqui embaixo. Então... se inscreve no canal também se você ainda não é inscrita, tá bom? Então vamos lá, uma mensagem final para você, então fica até o final para ganhar o seu bônus. Então vamos lá. Virgem, vejo aqui uma situação de conflito, uma situação de você indo para cima de alguém, não fisicamente necessariamente, mas muito uma situação de um conflito mental, de ideias, conflitos de ideias. Essa assertividade, essa convicção que você tinha de alguma questão, fazendo você impondo e colocando as suas ideias em público, em algum lugar, com alguma pessoa, enfim, pode ter sido no amor, pode ter sido no trabalho, mas essa sua situação de um conflito onde você deixou a história pública, né? E aí isso vazando, e as pessoas sabendo desse conflito, desse desentendimento, e você passando para frente essa mensagem, essa questão, e nem sempre as pessoas entendem quando a gente chega de maneira assertiva para elas, mas assertiva de uma maneira agressiva, né? Mas você tem que ser o santinho, você tem que ser... Não é que a gente tem que ser santinho, que a gente tem que falar tudo com, sabe, almofadinha na ponta para todo mundo, toda hora, né? Mas tem lugares e lugares. E muitas vezes o que acontece é que a gente fica guardando as coisas lá no nosso íntimo durante muito tempo. E aí a hora que você explode, você fala pelos cotovelos e fala até para quem não devia. Fala o que não devia para quem não devia. Então essa é a questão. A energia da tentativa de mudar o que o outro está pensando faz isso acontecer, né? As pessoas, elas não mudam porque a gente está impondo aquilo que a gente está falando. Isso eu aprendi a duras penas, né? Uma das questões das pessoas é que a gente, no geral, quando a gente chega de uma maneira muito afrontosa,
as pessoas tendem a se afastar, elas tendem a não nos escutar. E aí a gente fica naquilo, mas eu tenho que mudar meu jeito agora para falar com as pessoas e que não sei o quê, porque todo mundo é muito dodói, porque... Olha, nem sempre as pessoas vão compreender o tom que você está usando. Nem sempre as pessoas, elas vão levar... Nossa, você me fez um grande favor de você ter falado isso aqui que eu não estava percebendo. Então, quer dizer, essa falha na comunicação só é uma falha porque chega com os dois pés no peito, entende? Porque você pode falar o mesmo tipo de coisa para as pessoas e assim você vai mudar, de repente, a maneira. E aí sim a mensagem chega até a pessoa. Mas nem sempre eu tô que nem um monge budista. E eu também não tô encorajando isso. Eu acho isso, inclusive, hipócrita. Ninguém consegue ser assim. Mas o caso é que a forma de chegar e a forma de comunicar causando, né, desconforto e alvoroço e talvez até rompimento. Então, na verdade, aqui mostrando, né, um rompimento no trabalho ou nas relações, né? É um rompimento onde você vai se distanciar daquela situação, onde as águas ficaram mexidas, onde as emoções ficaram alteradas. Tanto as suas emoções quanto as emoções das pessoas ao seu redor, e você procurando situações mais tranquilas para viver. Porque assim, nem sempre foi só você que ficou na briga. Às vezes você fez aquilo para se defender e tá tudo bem. Ninguém é santinho, ninguém sabe. Mas o fato é, viver em conflito é cansativo. Viver em conflito nos adoece. E aí eu vejo aqui essa imagem, né, de você se distanciando disso, a necessidade de se distanciar e deixar para trás algo que você tem que ganhar, mas sempre ganhando e lutando por aquilo, lutando de forma excessiva. Essa crença que a gente tem que ficar convencendo as pessoas daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente quer, daquilo que é nosso valor. Sabe? O que é o nosso valor, aquilo que a gente quer, e pronto. Não tem que estar entrando em discussão, em deboche e coisa por causa disso, porque é só um desgaste, sabe? É muito mais fácil a gente ir de encontro a pessoas e situações que façam com que a gente se sinta tranquilo. Mas agora eu só vou conviver com gente que concorda com o que eu falo. Claro que não. Tem muitas pessoas que eu convivo que eu não necessariamente concordo ou tenho o mesmo pensamento, mas o que existe ali é o respeito e a ponte, né? A possibilidade de uma conversa que tem uma ponte respeitosa entre os assuntos, e a gente pode existir sem ofender, né? Mas isso vem depois que a gente se transforma, depois que a gente vê que esse tipo de situação conflituosa, onde o nosso mental ele está muito presente, mas o mental no sentido de eu quero defender as minhas ideias e eu esqueço das relações, sabe? E aqui mostrando essa travessia emocional ocorrendo para você, do tipo... Deixa esse tipo de situação onde você tem que ficar esbravejando para trás e explicando 1000 coisas para as pessoas e vai em busca de algo que é mais tranquilo para você, que é mais feliz, né? E aqui mostrando o louco, né? Que é justamente essa jornada num lugar onde você não conhece. É você dando um passo para uma questão que você não conhece, uma forma de viver que você ainda não conhece. E para virginiano, isso é o caos. Por quê?
Porque, de certa forma, virginianos, não todos, né? Não vamos generalizar. Lembra que isso daqui é um vídeo da internet, que as pessoas são muito mais do que um signo. Mas, assim, a tendência é ficar apegado, né? Apegado a detalhes, apegado nas coisas. E quando você solta o controle, tipo, deixa quieto, não vou discutir por isso, não vou entrar nessa vibe, aí a coisa tende a ficar mais leve para você, né? Então, atravessar essa situação conflituosa é atravessar um conflito em você mesmo, sabe? Talvez você descubra lá no fundo que você tem, muitas vezes, essa necessidade de colocar as coisas, os pingos nos is, tudo muito explicado, né? Aquela coisa que eu tenho que falar e organizar, e aquilo chega a ser uma rigidez. E você não precisa mais disso para viver, porque isso adoece, porque não vale a pena, porque amanhã a gente não sabe do dia de amanhã. Essa é a verdade. Por mais que a gente tente controlar a vida, a gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Entendeu? E aí você, quando dá o primeiro passo, fora de uma situação que você tá acostumado a ficar tentando se explicar, aí a coisa tende a ter movimento, né? Ah, quer dizer que a vida vai ficar mil maravilhas? Não, quer dizer que a vida vai ter movimento, que você vai continuar tendo alguns desafios, o que é natural, né? Porque tudo que a gente colhe, a gente acaba plantando, né? Então, se você fez ou falou alguma coisa ali, você ainda vai estar tendo que dar um jeito naquilo ali. Mas aí a vida vai, entendeu? A vida começa a andar, você para de brigar com a realidade, entendeu? E você segue a sua vida, tomando mais cuidado, né? E seguindo, pensando mais antes de agir. Não que você não faça isso, né? Você costuma ser bem analítico, mas aqui ser analítico não quer dizer ser rígido, tá? É uma coisa a gente analisar e ficar, não, esse aqui é a minha opinião, é o que eu acho e acabou. Isso é ser inflexível, né? Eu tô falando de, analisa se aquilo ali vai dar bom, se aquilo ali, tipo assim, você tem que ficar convencendo as pessoas. E não, vai quando a coisa é fácil, entendeu? Vai quando as coisas não demandam tanto, sabe? Quando você não tem que ficar dando palestra para explicar o seu ponto de vista. Aliás, para que a gente faz isso, né? A gente faz isso porque a gente quer ter razão. E ninguém tem, no fim das contas, né? Tem artigo científico de todos os assuntos do mundo. E tem teóricos falando de um assunto e o outro falando do mesmo assunto, só que opinião diferente. E as pessoas precisam parar de existir por isso? Não, porque amanhã se descobrem outras coisas. O que eu quero dizer com isso, né? Que é o conselho final. Eu vejo essa carta aqui como uma compartilha amorosa que a gente pode fazer com as pessoas. A compartilha amorosa que a gente pode fazer com as pessoas, ela vem através não do intelecto, mas ela vem do coração, desse nosso interesse de nos conectar com as pessoas sem a necessidade de ter razão, mas sim com a necessidade da conexão, mas sim com a necessidade de fazer pontes entre eu e o outro, sem eu ser melhor ou pior, mas eu ser alguém com defeitos e o outro também, com defeitos e com virtudes. Parece o mundo da Mary Poppins? Parece o mundo perfeito? Parece. Mas quando a gente se trabalha emocionalmente, a gente desiste dessas batalhas, dessas coisas, fica muito mais gostoso da gente poder se aproximar dos outros, das pessoas ao nosso redor, né? A nossa saúde também agradece muito com isso, tá bom? Então é a mensagem de hoje para você. Espero que faça sentido e até a próxima.